Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar. Peguem seu caderno, sua Bíblia, bloco de notas. E vamos começar. É 1 Samuel 23, hoje é 23. Vamos orar para começar. Pai, mais uma vez nós estamos aqui para poder aprender um pouco mais do Senhor, para poder receber um pouco mais do Senhor. Que a sua palavra venha nos constranger, que a sua palavra venha nos confrontar, mas também venha nos confortar. Peço novamente, dê ordem aos seus anjos para descerem, para acampar na casa de cada um que aqui está, cada um que vai ver depois também, que fica gravado. Guardiões, guarde a minha casa, minha vida, minha família, tudo que leva o meu nome, tudo que tem o meu sangue, meus pais, tudo nos proteja, que o sangue do Senhor venha nos cobrir agora, nos deixando invisíveis no mundo espiritual, para que nós não possamos ser rastreados. Guarde nossas vidas, guarde nossas famílias, guarde nossas casas. Esteja conosco, Espírito Santo, ministra nosso coração, abra o nosso entendimento e gere transformação. Em nome de Jesus. Amém. Olá, Bianca, bem-vinda. Vou deixar aqui anexado pro pessoal. O pessoal aqui do Instagram. Caso eles queiram depois ver o canal do YouTube, né? Pronto, tá aqui fixado para vocês. Se vocês quiserem procurar depois a leitura completa. Vamos lá. Davi em Keila. Você que chegou agora de paraquedas e não acompanhou nada, nós estamos contando a história de Davi, o segundo rei, o primeiro rei mais importante de Israel. E aí, Jean, bom dia, tá bem? Fazendo a leitura de Samuel, se quiser participar e ouvir, nós estamos contando a história de Davi. Então, como eu estava falando, Davi foi o primeiro rei importante de Israel. Primeiro foi Saul, mas o primeiro rei importante que foi escolhido. E aí, nesse contexto, nós estamos contando e lendo como foi a história de Davi depois que Saul se tornou rei e Saul começou a persegui-lo, até chegar ao ponto de Davi se tornar rei realmente. Então vamos lá, 1 Samuel 23. Você tá bem? O bebezão tá bem? Eu fico acompanhando as fotos de vocês, hein? Tem que levar ele para brincar com o Gabriel, apesar que ele é mais novo, o Gabriel tem 7 anos. Mas mesmo assim, bora lá. Davi em Keila. O povo disse a Davi: olhe, os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando os celeiros. Davi consultou o Senhor. Deviu lutar contra os filisteus? O Senhor lhe respondeu: sim, vai e luta contra eles e liberte Keila. Amém. Ainda bem que tá tudo bem. Mas os homens de Davi disseram: olhe, se estando aqui em Judá temos medo, imagine como estaremos se formos para onde está o exército filisteu. Novamente, o exército filisteu era um outro povo que habitava ali naquela região de Israel, onde Deus permitiu que o povo de Israel, que na época não era o povo de Israel, mas era o povo de Israel, entrasse e dominasse aquelas terras, que nós vemos as guerras até hoje lá no Oriente Médio, começa daí. E o povo filisteu foi aquele povo que ficou lá, que Deus permitiu que ficassem lá, porque o povo de Israel não estava se voltando para o Senhor. Então, nesse contexto, os filisteus sempre iam, invadiam e guerreavam contra o povo de Israel. Bom dia, Dani. Bem-vinda de novo. Estamos lendo 1 Samuel 23, 4. Comecei agora, se quiser acompanhar. Bora lá, então, ler. Davi consultou o Senhor e o Senhor respondeu: vá a Keila, eu ajudarei você a derrotar os filisteus. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho para falar para vocês
uma coisa que tenho observado muito quando eu comecei a ler a palavra, é que na maioria das situações até agora, desde o começo até agora, quando o Senhor, que está em letra maiúscula, que é Deus, fala com o povo de Israel, Deus, na maioria das vezes, exceto por alguns, como Moisés, como Abraão, na maioria das vezes o Senhor fala poucas palavras. Por exemplo, Davi perguntava, Senhor, devo ir ali? Deus só respondia, vá. Senhor, devo fazer não sei o quê? O Senhor falava, vá, você vai derrotar. Acabou. E aí eu trago pra minha vida, não sei vocês, mas eu trago sempre pra minha vida. Eu fico pensando, gente, às vezes eu quero tanto algumas coisas, algumas respostas do Senhor, e nós esperamos que o Senhor vá lá e nos fale tudo o que vai acontecer, tudo que nós precisamos fazer. Quando na maioria das vezes, pelo menos citado na Bíblia, Deus fala, sim, mas não é um grande diálogo. É um direcionamento. Senhor, devo fazer? Deve. Não devo. Acabou. Senhor, eu vou ganhar eu vou ganhar essa luta? O Senhor vai lá e fala, vai. Acabou. E aí eu trazendo pra minha vida, compartilhando abertamente com vocês, eu fiquei refletindo isso desde lá de Josué, quando comecei a ler Josué, e agora. Eu falei, caramba, Deus, quando nós perguntamos ao Senhor, Ele geralmente nos responde e nos responde diretamente algo específico. E às vezes nós queremos todo um contexto para saber como é que vai funcionar, e eu vou colocar no dia de hoje. Ah, Senhor, devo guerrear? O Senhor fala, deve. E aí nós esperamos que Deus fale assim, vá lá, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai entrar lá, você vai invadir, você vai não sei o quê, você vai não sei o quê, e aí eu vou te dar vitória. Eu tô falando por mim, tá? Quando Deus só vai lá e fala, vá, ajudarei você a derrotar os filisteus. Acabou. E nós queremos saber tudo como é que vai acontecer, nós queremos saber os detalhes de como vai acontecer, nós queremos saber o que eu devo fazer para ir, como eu devo ir, o que eu devo vestir, o que eu devo fazer, quando às vezes o Senhor só tá falando, vá, ou não vá. Então, quis dar essa pausa agora para compartilhar isso com vocês, que é algo que tem mexido muito comigo, né, ultimamente. Bora, 1 Samuel 23, 5. Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e se apoderaram do gado. Assim, Davi libertou o povo de Keila. Quando Abiatar, filho de Aimeleque, escapou e foi para onde estava Davi, tinha levado o hófede com ele. O povo disse a Saul que Davi estava em Keila e disse, Deus entregou Davi para mim. Ele está sem saída, numa cidade com portas e fechaduras. Saul convocou todo o seu exército para a batalha. Eles se prepararam para descer até Keila e cercar ali Davi e seus homens. Davi ficou sabendo dos planos de Saul e disse a Abiatar, traga o hófede. E Davi orou, Senhor Deus de Israel, estou sabendo dos planos de Saul de vir destruir Keila por minha causa. Aí Davi pergunta, virá realmente o povo de Keila me entregará a Saul? Diga-me, Senhor, Deus de Israel, eu sou seu servo. E o Senhor respondeu, Saul virá. Assim, novamente o que eu falei para vocês, Deus responde basicamente sim, sim, não, não, branco no preto, direto, e às vezes a gente quer todo um contexto para poder saber como é que vai acontecer, e o Senhor só falava para ele, sim ou não. E aí, Davi orou novamente ao Senhor. Senhor Deus de Israel, estou sabendo dos planos de Saul de vir destruir Keila por minha causa. Virá realmente? O Senhor respondeu. Desculpa, gente, repeti. Saul virá. Davi perguntou novamente. O povo de Keila entregará a mim e o meu povo. E o Senhor respondeu, sim, entregarão. Então assim, na primeira pergunta, Davi perguntou, ele virá contra mim, contra Keila? E o Senhor só respondeu, irá. E aí ele perguntou novamente, o povo de Keila vai me entregar? E o Senhor respondeu, sim, entregarão. Sim, simples. 13. Portanto, Davi e os seus homens saíram de Keila. Uns 600 homens iam com Davi de um lado para o outro. Saul, ao saber que Davi tinha fugido de Keila, não foi à cidade.
Saul persegue Davi, é um subtítulo no meu. 14. Davi parou num forte que estava nos montes do deserto de Zifé. Dia após dia, Saul procurava Davi, mas o Senhor não permitia encontrá-lo. Davi se encontrava em Oreza, no deserto de Zifé. Tinha medo porque Saul vinha matá-lo. Mas Jonatas, seu filho, foi a Oreza para ver Davi e o encorajou a ter mais confiança no Senhor. Jonatas disse a Davi: não tenha medo, meu pai não lhe fará mal nenhum. Você será o rei de Israel e eu serei seu segundo. Até meu pai sabe disso. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança perante o Senhor. Depois Jonatas regressou para sua casa e Davi parou em Oressa. O povo de Zif foi a Saul em Gibeá para lhes dizer: Davi estava escondido em nosso território, em Oreza, na cidade de Aquilá, ao sul de Gesimon. Nosso dever é entregar Davi ao Senhor. Vá e prenda-o quando quiser. Saul respondeu: o Senhor os abençoe por me avisar. 22. Vão, investiguem mais sobre o paradeiro de Davi, onde se esconde e quem tem ido vê-lo. Fui avisado que Davi é muito astuto, está preparando uma armadilha para mim. Procurem em todos os seus esconderijos, voltem para me informar de tudo. Então eu irei com vocês, e se Davi estiver no seu território, eu o encontrarei, mesmo que tenha que procurá-lo no meio de todas as famílias de Judá. Vou dar uma pausa aqui novamente. Jonatas, como era filho de Saul e gostava muito de Davi, sabia o paradeiro de Davi porque sempre vazava alguma informação. Sempre vazava para Davi que Saul ia vir, ou sempre vazava para Saul aonde Davi estava. Campo de batalha. E Jonatas foi até ele e fez um acordo, uma aliança com ele, falando que sabia que ele seria o rei. E aí, novamente, eu pauso aqui para nós falarmos. Como é importante nós termos pessoas conosco que estão realmente conosco. Eu falei aqui, não sei se foi ontem, se foi anteontem, da ministração de um pastor que foi lá na nossa igreja, o Matheus Soares, e ele falou justamente isso, que estar sozinho não é a ausência de pessoas ao seu redor, mas sim a ausência de intimidade. E aqui, novamente, nós vemos a importância de você ter uma pessoa que você confia e tem intimidade. Eu até falei isso no versículo anterior. Jonatas ia contra o seu pai, porque ele sabia que o Senhor estava com ele, com Davi, e avisava Davi e fazia aliança com Davi. E aqui, nesse contexto de 22 todo, até o 23, nós vemos que Saul ia atrás de Davi, só que Saul mentia para as pessoas, porque Saul falava que Davi queria matá-lo, que Davi queria o seu reino. Sendo que Davi já tinha fugido dele várias vezes, e Davi já teve, até o capítulo agora, já teve umas 3 ou 4 oportunidades de matar Saul, e não fez. Então nós vemos o quanto a cegueira espiritual que estava por cima de Saul fez Saul tomar algumas decisões e tomar algumas atitudes que não eram verdades, porque Saul mentia, Saul enganava, tudo para procurar Davi. Tudo para poder matar Davi, porque ele queria o reinado dele, queria que o reinado dele perpetuasse. Então, Saul fez um acúmulo de coisas erradas que fizeram cada vez mais que o Senhor se afastasse e não gostasse dele, porque Saul mentiu, Saul enganou, Saul, desde lá de trás, desobedeceu. Por 2 vezes, Saul ouviu o povo e não ouviu o Senhor. Então, Saul foi acumulando pecados, ao ponto de o Senhor odiar Saul. Por quê? Porque Saul só se importava com a imagem, que era a imagem de ser um rei. E ele queria a todo custo matar Davi, ele queria a todo custo permanecer no lugar que o Senhor já falou que tinha tirado ele. E por que o Senhor falou que tinha tirado? Por conta do coração de Saul. Porque ele sabia que Saul era ruim. Bora lá, 24. Se vocês tiverem qualquer coisa para compartilhar e comentar aqui, pode deixar aqui, tá? Que depois eu vou lendo. 24. O povo voltou a Zif, e Saul foi depois. Enquanto isso, Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, ao sul de Gesimon.
O povo avisou a Davi que Saul estava procurando. Então Davi foi para a pedra, um esconderijo no deserto de Maom. Saul, ao saber que Davi tinha fugido para aquele lugar, se dirigiu para lá. 26. Saul se encontrava em um lado da montanha e Davi e os seus homens do outro lado. Saul e o seu exército estavam rodeados por montanha, rodeando a montanha para capturar Davi e os seus homens. Quando um mensageiro de Saul chegou e disse: Apresse, Sua Majestade, que os filisteus estão atacando Israel. 28. Então Saul deixou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. Por isso aquele lugar ficou conhecido como a Pedra Escorregadia. Davi saiu do deserto de Maom para o esconderijo perto de En-Gedi. Bora lá, 1 Samuel 24. Davi poupa a vida de Saul. Subtítulo. Depois de perseguir os filisteus, o povo disse a Saul que Davi estava no deserto de En-Gedi. Saul escolheu 3.000 homens israelitas e foram procurar Davi e seus homens na região das Rochas Cabras. Saul chegou a um curral de ovelhas no caminho. Perto dali havia uma caverna, onde entrou para fazer suas necessidades. Davi e os seus homens estavam escondidos no fundo da caverna. Os homens disseram para Davi: Este é o dia que o Senhor se referia quando lhe disse: entregarei a você o seu inimigo, para que faça com ele o que melhor desejar. Então Davi se aproximou de Saul, sem fazer muito barulho, e cortou a borda do seu manto, sem que ele desse conta. Mas Davi ficou com peso na consciência pelo que havia feito, e disse a seus homens: Que o Senhor me livre de fazer alguma coisa ao rei. Saul é quem o Senhor escolheu como rei. Eu não devo fazer nada contra ele, porque ele foi escolhido pelo Senhor. Davi disse isso aos teus homens para contê-los, e não permitiu que fizesse mal algum a Saul. Saul saiu da caverna e foi embora. Davi o seguiu gritando: Sua Majestade. Saul olhou para Davi para trás e Davi se inclinou o rosto na terra e disse: Saul, por que Sua Majestade dá ouvidos para os que dizem o que eu quero lhe fazer mal? Pode ver com meus próprios olhos que hoje mesmo, nesta caverna, o Senhor tinha me entregado a sua vida nas minhas mãos. Mas eu não quis matá-lo. Respeitei a sua vida e disse: não farei mal nenhum ao meu Senhor, porque ele é rei que o Senhor, no caso Deus, escolheu. Olha o pedaço de pano da borda do seu manto que eu tenho na minha mão. Eu poderia matá-lo quando cortei, mas não quis, não fiz isso. Entenda bem e saiba que eu não planejo nada contra o Senhor. Não lhe fiz nada, contudo o Senhor me cerca para tentar me matar. Que seja o Senhor quem julgue. Talvez o Senhor castigue pelo mal que me fez, mas eu não levantarei a minha mão contra o Senhor. Porque, como dizem provérbios, dos maus vem a maldade, mas eu não levantarei a minha mão contra o Senhor. A quem persegue, contra quem devo combater o rei de Israel? Persegue alguém que não te fez mal algum. É como perseguir um cão morto ou com uma pulga. Que seja o Senhor quem julgue entre nós dois. Ele que nos ajude a mostrar se estou certo e me livre do Senhor. Quando Davi acabou de falar, Saul perguntou. Vou dar uma pausa aqui. Nesse contexto todo, dali de cima até aqui embaixo. O que nós vemos? Davi tinha muito temor ao Senhor. E Davi tinha muito temor em relação à autoridade. Então, a partir do ponto que Davi entendeu que a autoridade é constituída pelo Senhor, Davi não se colocava à frente e mesmo que Saul estivesse fazendo mal a ele, que era verídico, o Senhor já tinha se apartado de Saul,
Ele já tinha falado que tinha entregue, rejeitado e rasgado o reino de Saul. Davi já tinha tido experiências de estar na casa de Saul e tocar harpa para Saul e o espírito maligno se apartar de Saul. Mesmo assim, ele não quis fazer mal nenhum contra Saul, porque ele sabia o princípio de autoridade que o Senhor tinha constituído. Então, aqui neste contexto, ele estava falando: eu poderia ter matado o Senhor, mas eu não quis matar o Senhor. Olha aqui, um pedaço do seu pano que eu rasguei com a minha espada. Se eu quisesse, eu poderia perfurar você e te matar ali. Então, por que você me persegue? O que eu tenho feito? Eu não sou nada a não ser um cão machucado. Eu não sou nada. O Senhor é o rei, o Senhor é uma autoridade. E aí, neste mesmo tempo, nessa mesma hora, Saul meio que... Parece que Saul estava transtornado, como se Saul tivesse possuído. E um semblante de Saul muda e Saul fala: é você quem fala comigo, meu filho? Como se realmente ele tivesse possuído. Acho que é essa a expressão. E em seguida começou a chorar. E depois disse: você é mais leal do que eu. Você tem sido bom comigo. Ao contrário, eu tenho sido mal. Você tem me contado o bem que tem feito. O Senhor Deus me colocou nas suas mãos e mesmo assim você não me matou. Não se apanha uma presa depois de deixá-la ir. Não se paga bem por mal, porque o Senhor recompensa você por ter sido bom comigo no dia de hoje. Eu sei que será o novo rei e reinará sobre o reino de Israel. Prometa-me, em nome do Senhor, que não destruirá meus descendentes, mesmo depois da minha morte. Prometa-me que não apagará o nome da minha família. Davi fez a promessa a Saul que não mataria a sua família. Depois Saul regressou à sua casa. Davi voltou ao forte. Então, vamos terminar aqui. Ninguém havia dito para Saul, mas mediante as circunstâncias, mediante a tudo, Saul no seu íntimo sabia que Davi ia ser o novo rei. Porque lá atrás ele já tinha sido rejeitado por Samuel, e o Samuel falou que estava procurando alguém naquela época que seria segundo o coração do Senhor. Então, eu contei isso no começo da história, quem ainda não acompanhou lá no começo de 1 Samuel, volta os vídeos anteriores lá no YouTube que você vai ver, que basicamente no primeiro ano do reinado de Saul, Saul já foi excluído não, mas Saul já foi rejeitado pelo Senhor. E no primeiro ano do reinado de Saul, Samuel falou: hoje o seu reinado é rasgado e o Senhor procura para si alguém que tenha um coração... Não foi bem a palavra assim, mas o Senhor procura alguém que seja bom igual a ele. Então naquela época, Davi ainda nem tinha nascido. Porque Saul já foi ungido com uma certa idade. E Davi, quando foi guerrear contra o gigante, ele já era um adolescente. E Davi só começou a reinar com 30 anos. Então nós vemos que teve um gapzinho de tempo. Quando aconteceu isso, Davi ainda nem tinha nascido. E o Senhor já havia prometido para Saul que procuraria alguém com o coração dele para reinar sobre Israel. Então nós vemos que Davi só nasceu para ser rei. O propósito do Senhor desde a eternidade com Davi era que Davi fosse rei. Ele queria que Davi fosse rei. E Saul, quando diz isso, Saul já tinha ciência, porque ele já tinha sido rejeitado. Samuel já tinha falado para ele várias vezes que o Senhor não ia permanecer com ele. E aí o único pedido que ele fez foi: não mate o meu filho, não apague a minha descendência. Porque ele sabia que ele não ia reinar. Porém, a partir do momento que você morre, seus filhos morrem, a sua descendência é extinguida, né? E isso nós vemos que é muito forte na Bíblia. Que você passa a não ter nome, porque a sua linhagem acabou ali. E Saul pede a Davi isso: não mate, não termine, não mate meus filhos, não mate meus descendentes. Prometa para mim que não apagará o nome da minha família, que é o nome que se perpetua. E Davi fez essa promessa e prometeu que não ia fazer isso. Tanto que capítulos à frente nós vamos ver o que acontece. Então, em resumo desses 2 capítulos, o que nós podemos tirar disso? A seriedade de ter cuidado com as nossas palavras e principalmente a questão de justiça. Às vezes nós temos um senso de justiça
muito grande, eu falo por experiência, e às vezes nós vemos certas coisas e nós achamos que não é certo, não é justo. E nós nos colocamos no lugar de Deus de querer julgar, ou de querer condenar, ou de querer acusar, ou de querer falar, como se nós fôssemos realmente os justiceiros daquela situação. Quando na verdade o Senhor fala que a justiça é dele cabe a justiça. E aí nós vemos nesse capítulo Davi falando isso. Eu não vou matar ele porque ele foi ungido do Senhor. E eu tenho certeza que Davi pensava, se for para eu ser quando eu for rei, porque ele já tinha sido ungido, Saul vai morrer de alguma forma. E ele já havia falado isso, ou alguém vai matar, ou vai acontecer de alguma forma. Não vai ser pelas minhas mãos. Então ele tinha ciência que mesmo Saul perseguindo ele, mesmo Saul correndo atrás dele, fazendo todo o mal que fazia, queria matar, mentiu para ele várias vezes, ele não se levantou contra Saul. E aí, colocando nos dias de hoje, eu vejo, às vezes é muito difícil nós tomarmos essa mesma decisão de não querer ir contra alguém que fala mal, alguém que faz alguma coisa ruim contra nós, porque nosso senso de justiça é de querer fazer justiça. Mas nós temos que lembrar que a justiça vem do Senhor. E esse final de semana, o pastor que foi lá na nossa igreja, ele justamente falou isso. Se você não quer Jesus como seu juiz, se você não aceita Jesus como seu juiz, se prepare, porque no juízo final Não, minto. Se você não aceita, se você não quer Jesus como seu advogado, se prepare que no dia do final, no juízo final, ele vai ser o juiz. Então é melhor você ter Jesus como seu advogado agora, quando você está passando por situações difíceis, e você coloca perante Jesus e pede justiça para ele julgar, para ele ser o teu advogado, no caso, para ele te defender, do que lá no último dia ele não vai ser advogado, ele vai ser juiz. Aí, no caso, ele vai te julgar. No caso, ele vai julgar as suas obras, o que você fez. Aqui, hoje em dia, né, colocando assim nesse dialeto, só para nós finalizarmos. Olha, Jesus, eu tô passando por essa situação de perseguição, sei lá, no meu trabalho, na minha igreja, não sei. O Senhor tá vendo que eu tô certo. Vai perante o Senhor e julga essa situação, me defende, na verdade, né, porque Jesus é advogado. Me defende perante o Senhor, me defende, e Jesus vai perante ao Pai nos defender. Por quê? Se nós quisermos fazer justiça com as nossas próprias mãos, eu vou lá revidar, eu vou lá bater, eu vou lá fazer o quê? Chega lá no juízo final, Jesus não vai ser advogado, ele vai ser juiz, e ele vai parar perante você e vai falar, tá, e nesse dia ali, por que você fez isso? Por que você não me pediu para eu ir lá e te defender? E aí tudo aquilo que Jesus poderia fazer como um advogado vai se virar contra nós como um juízo. E aí é pesado. É pesado você ser julgado por Jesus do que você ser defendido por ele. E isso ficou muito na minha cabeça quando o pastor falou. É melhor que ele seja o seu juiz, é melhor que ele seja o seu advogado do que ele ser juiz. Porque quando for juiz é para julgar a causa. E às vezes nós achamos que nós estamos certos nas causas e nós não estamos. Então é melhor ter Jesus como advogado do que como juiz. Então nós vemos muito isso agora nesse último capítulo. Davi sabia disso e não se pôs contra Saul, mesmo tendo direito, porque Saul queria matá-lo. Mas ele falou, não, eu não quero fazer nada com você. Seja o Senhor a decidir essa causa. E aí ele entregou perante ao Senhor. E é isso que nós tiramos desses dois capítulos, né? A importância de ter uma aliança igual Jonatas e a importância de nós temermos a autoridade. Mesmo que esteja errado, ora o Senhor, peça a justiça, porque se ele está ali, foi porque o Senhor permitiu. E é melhor ter Jesus como advogado do que como juiz. E é isso, vocês têm alguma coisa aqui para falar, para compartilhar? Senão nós vamos orar. Amém? Vamos orar? Se não tem nada para falar e compartilhar, nós vamos orar. Paizinho, mais uma vez, nós estamos aqui para te agradecer por esse momento de leitura.
Obrigada por ter falado comigo. Obrigada por ter falado com todas as pessoas que aqui estão. Obrigada por me mostrar, por nos mostrar todos os dias que o Senhor é justo, o Senhor é advogado, o Senhor é aquele que leva nossas causas perante o Pai para poder julgar, mas que o Senhor também tem estado conosco em todas as situações. Que o Senhor venha colocar no nosso caminho pessoas igual Jonatas, fiéis, leais, que estejam conosco, que nos protejam, que converse conosco, que faça aliança conosco de amizade mesmo. Que nós possamos entender a importância de sermos essas pessoas também para o outro, que é estar ali para ser um ombro amigo, que é estar ali para poder ouvir, que é estar ali para poder aconselhar, mas também para poder ser ouvido, para poder ser escutado, para poder aprender e também ser aconselhado. Que o Senhor venha nos dar um coração de amigos, amigos que estão preocupados com as vidas, com as pessoas, mas também que estão dispostas a ouvir, a ser aconselhado e a receber conselho também. Nos dê um coração quebrantado, Pai. Tira de nós todo orgulho, toda soberba, toda prepotência. Tira de nós toda limitação, tudo que nos faz sentir que nós somos bons suficientemente sozinhos. Que nós venhamos colocar nossas causas, nossos corações aos seus pés para que o Senhor possa julgar perante a cruz. Que nós possamos ter um coração de olhar para as pessoas com seus olhos, mas entender que quem faz a justiça é o Senhor, não somos nós. Molda nossos corações, molda nossa mente, nos transforma. Que essa palavra venha ser uma semente nos nossos corações, possa gerar frutos, frutos de transformação. Que essa palavra venha ser uma espada que venha perfurar nossa alma, nosso íntimo, nosso coração e venha nos trazer clareza e direcionamento do que nós precisamos mudar, transformar, deixar para trás. Peço que o Espírito Santo do Senhor continue ministrando aos nossos corações no dia de hoje, que o Senhor faça presente nas nossas vidas, esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém? Então, eu vou lá, se você quiser acompanhar o restante da leitura desde Josué até aqui, tá lá no YouTube, tá bom? Tchauzinho, Dani. Beijo, ótimo dia pra você. Fiquem com Deus, gente. Até.